Groenlândia. Pois é, uma ilha gigante, praticamente toda de gelo, que de repente virou o centro de uma baita disputa de poder global. Hoje a gente vai entender por que esse lugar tão remoto ficou tão importante e como isso pode estar mostrando uma mudança radical na ordem mundial. A história é muito mais conectada do que parece. Vamos lá? Tudo começou com essa pergunta, num cenário hipotético de 2026. Essa ideia dos Estados Unidos comprarem a Groenlândia da Dinamarca voltou com tudo. E essa insistência americana, claro, levantou uma questão óbvia. Por que tanto interesse? O que tem de tão especial nessa ilha de gelo? E para ninguém duvidar que a intenção era séria, essa declaração aqui deixou tudo bem claro. A abordagem não ia ser de negociação, e sim de imposição. Uma postura que, olha, chocou aliados, analistas e sinalizou que tinha algo muito maior acontecendo por trás. Mas de onde vem essa postura tão agressiva? Para a gente entender essa lógica, primeiro a gente precisa olhar um pouco mais para o Sul, para um evento que parece ter criado um novo padrão de comportamento na política externa americana. Agora, o ponto-chave é a cronologia. Presta atenção, a operação na Venezuela acontece no dia 3 de janeiro. Apenas um dia depois, no dia 4, o interesse pela Groenlândia volta com força total. Essa proximidade toda não parece ser coincidência, né? É um sinal, uma conexão direta entre os dois eventos. Ou seja, a captura de Maduro foi muito mais do que só uma intervenção. Foi uma mensagem para o mundo todo, um recado de que Washington estava disposta a agir sem precisar da aprovação de instituições internacionais, se baseando puramente na sua força militar e vontade política. E isso revela um possível novo manual de ação, que dá para resumir em 3 passos. Primeiro, agir militarmente, de forma direta. Segundo, usar essa ação para mandar um recado de poder para os rivais. E, por fim, justificar tudo isso com a ideia de uma tutela, quase como se fosse uma responsabilidade deles colocar ordem no país. Mas por que essa mudança tão drástica de estratégia, né? A resposta pode estar numa teoria bem clássica das relações internacionais, que explica como as grandes potências agem em momentos de incerteza. Essa é a teoria da estabilidade hegemônica. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é simples. Basicamente, ela diz que o mundo tende a ser mais estável quando uma superpotência, o tal do hegemon, usa sua força para garantir a ordem, mas fazendo isso com o apoio e o consentimento dos outros países. E aqui a gente chega no ponto central da crise. O que acontece quando a potência dominante já não consegue mais o que quer, seguindo as regras do jogo que ela mesma ajudou a criar? Bom, aí ela muda de tática. E este slide ilustra essa mudança de um jeito brilhante. A gente sai de um modelo que era baseado em consentimento, em diplomacia, para um modelo de coerção, onde a força militar e as ameaças diretas viram as ferramentas principais para garantir os interesses nacionais. Segundo o professor Alcides Peron, essa mudança não é um sinal de força, muito pelo contrário, é um sintoma de decadência, de uma potência que perdeu a capacidade de liderar pelo consentimento e agora precisa apelar para a força bruta. Certo. Agora vamos conectar tudo isso. A Venezuela foi a demonstração de poder, a Groenlândia é o alvo, mas o verdadeiro jogo, esse está sendo disputado num tabuleiro muito maior e mais frio, o Ártico. O Ártico virou uma arena de competição entre 3 gigantes. Para os Estados Unidos, o foco é defesa e acesso a minerais essenciais. Para a Rússia, é o quintal estratégico dela, vital para a economia. Já a China enxerga a região como a rota da seda polar, uma nova fronteira para expandir sua influência. Cada um com seus motivos, mas todos de olho no prêmio. E por que tanto interesse? Primeiro, logística. Com o derretimento do gelo, a rota do Mar do Norte simplesmente reduz a viagem entre a Europa e a Ásia em até 40%. Isso muda completamente o mapa do comércio global, desafiando rotas super tradicionais como o Canal de Suez. Segundo, recursos. A estimativa é que 30% de todo o gás natural ainda não descoberto no mundo esteja lá no Ártico. Isso sem nem falar em petróleo e minerais críticos como as terras raras da Groenlândia. É um tesouro econômico gigantesco que agora está mais acessível do que nunca. Só que essa nova estratégia agressiva dos Estados Unidos tem um custo. E quem está pagando a conta são os próprios aliados. A pressão sobre a Groenlândia está colocando a aliança mais importante do Ocidente, a OTAN, numa situação extremamente delicada. O ponto de ruptura é exatamente este. Uma coisa é usar a força contra um adversário, outra, completamente diferente, é usar ameaças e coerção contra um aliado da OTAN, como é o caso da Dinamarca. Isso quebra uma regra fundamental da aliança.
E as consequências se desdobram como uma reação em cadeia, sabe? A unidade da OTAN fica fragilizada, os aliados europeus começam a se perguntar se ainda podem confiar nas garantias de segurança americanas, e isso gera uma instabilidade que força a Europa a buscar formas de se proteger, talvez até do seu aliado mais poderoso. Isso nos leva à pergunta final. Numa estratégia onde a força substitui a confiança e aliados viram peões num tabuleiro, quem é que vence o jogo de verdade? Essa nova abordagem pode até trazer ganhos de curto prazo, mas a que custo para as alianças e para a estabilidade que sustentaram o mundo por décadas? A resposta, por enquanto, fica no ar.